Muito bem, nós cumprimentamos a todos os nossos alunos com a doce e gloriosa paz. Paz essa que é oriunda do coração de Deus, paz essa que é resultado do homem estar reconciliado com Deus, de bem com o Pai Celestial. Vamos lá, nós já estamos na lição de número 4, que será estudada no dia 24 do mês de setembro, na ADEMB, Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança. Você é nosso convidado para estar presencialmente nesse discipulado, seja para realçar o conhecimento, ou seja para ter um contato primário de conhecimento bíblico. Lembrando que é um discipulado, então ele é esclarecedor suficiente para conhecimento da fé iniciada. Amém? Vamos lá? O tema de hoje é conhecendo a igreja. O texto bíblico, base e referência, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Nós vamos direto para a introdução, lembrando que no decorrer da leitura haverá comentários, serão expostos comentários. Amém? Vamos lá? Agora, você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluída em sua família. A palavra igreja, nesta lição, não está restrita à Assembleia de Deus ou a qualquer outra denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo, porta-voz da salvação para outras pessoas. A igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Isto é ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim para integrar-se à igreja. Por isso, é preciso que você compreenda o que ela significa. Conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. Número 1. A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo espiritual e não fisicamente para seguirem a Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, santos, eleitos e os do caminho. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Ela não está restrita a uma área geográfica e nem a um único povo da terra. É o seu lado invisível e universal. Embora a palavra igreja seja empregada, em primeiro lugar, para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo o mundo, você pode usá-la também para referir-se aos cristãos de um determinado lugar, isto é, igreja local. Em suma, o primeiro ponto aqui, ele está deixando bem claro, ele está trazendo uma explicação do que significa a palavra igreja. Igreja, do grego eclésia ou eklésia, tem o significado de chamados para fora. Deixando claro que nós entendemos que o Novo Testamento ele foi escrito na linguagem grega. Então essa palavra, a palavra igreja, ela é oriunda da linguagem grega, que é composta de duas palavras, chamados para fora. Ou seja, os chamados para fora implica que uma vez no costume antigo romano, as pessoas quando iam participar de uma reunião solene em um determinado local, tocava-se uma trombeta, sinalizava-se para que essas pessoas saíssem de fora das suas casas e viessem para essa reunião. Então a palavra eklésia, ela traz justamente, ela que arremete à palavra igreja, significa chamados para fora. Ou seja, uma vez nós ouvindo a voz de Cristo através do Evangelho
de Jesus Cristo, nós saímos para fora do mundo, tratando-se de um mundo espiritual e não fisicamente. Então, a igreja, ela traz a ideia espiritual de pessoas que verdadeiramente saíram para fora do mundo e agora integra um corpo só e segue os mandamentos de Cristo Jesus, chamados para fora do mundo. Igreja não é uma rotulagem de uma igreja local, ela ultrapassa essa ideia. Nós podemos referir a igreja, claro, igreja local, mas o que o texto está querendo nos dizer aqui e o entendimento espiritual que nós devemos ter justamente sobre a igreja que saiu para fora. Ou seja, aqui ou em qualquer lugar do mundo, se existe uma pessoa que um dia saiu para fora do mundo ouvindo a voz do evangelho, ele é igreja e ele faz parte da igreja. Amém? Prosseguindo. Número 1, símbolos da igreja. O primeiro símbolo é o corpo. Jesus não está mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe em qualquer parte do mundo. Ele introduz sua vida para formar um corpo. Por ter a vida em Cristo, a igreja não é um simples ajuntamento de pessoas ou uma associação ou clube. É um organismo, algo que tem existência, tal como o corpo humano, que é composto de muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Da mesma forma que o ser humano é mas tem milhões de células vivas, assim também é a igreja. Um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas nascidas de novo por intermédio do Evangelho de Jesus. Possui também uma cabeça, o próprio Cristo. Ele é o chefe, o guia, o principal e o príncipe da igreja. Leia para exercício Efésios capítulo 1, versos 22 e 23 e também Colossenses 1, 18. Outro símbolo é o templo. Embora Deus habite em toda parte, ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado, adorado e louvado. Cada crente é um templo de Deus, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17, onde diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Em 2 Coríntios 11, 2, Paulo afirma que preparara os crentes de Corinto para os apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Em Efésios 5:25, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. Leia Apocalipse 22:17. Outro símbolo da igreja a qual se pode destacar na Bíblia é a família. Você agora é membro da família de Deus, porque foi adotado por Deus. João 1,12, 2 Coríntios 6,18. Porque você deve obediência a Deus, de acordo com Mateus 12,50. Porque você tem uma herança, Romanos 8,17. Porque Deus aboliu todas as barreiras que o separava da humanidade, Efésios 2,19. Porque Jesus agora se chama irmão, de acordo com Hebreus 2, verso de número 11. Tópico de número 2, os objetivos da igreja. Através da Bíblia, você descobre que a igreja foi fundada por Cristo para cumprir as seguintes finalidades. Nós, abrindo um parênteses novamente, nós vamos falar assim da finalidade da igreja na terra. E qual igreja? Somente a igreja local? Não, a igreja universal, que em todo o mundo, a igreja é fundada por Cristo, cujo Cristo é o cabeça. A igreja local, ela se organiza para cultos, para reuniões, para edificação mútua, mas existe um cabeça, o cabeça da igreja. Vamos falar agora dos objetivos da igreja. 1. Evangelizar o mundo. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Cristo, depois de completar a sua missão na terra, declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em seguida estabeleceu uma missão aos seus seguidores. Leia
Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E é através da igreja que o evangelho é pregado para todas as pessoas do mundo. Essa missão não foi dada aos anjos, nem a um outro ser espiritual, mas ao cristão. Número 2, dentro do tópico 2, lugar para o crente cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. De acordo com Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo ao Senhor como culto racional, culto agradável a Deus. O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e edificação dos cristãos. No culto, todos os crentes podem se unir em oração, seja em petição, ação de graças e intercessão. Essa também é uma maneira de você louvar a Deus. O culto também é uma oportunidade para os crentes estudarem a Bíblia. Parte dele deve ser dedicada ao ensino da palavra de Deus. Você aumenta o seu crescimento espiritual quando a palavra é explicada com sabedoria em um estudo bíblico. Quando os crentes se reúnem para cultuar a Deus, existe a oportunidade para que pratique a comunhão, muito mais do que uma simples amizade. A comunhão é resultante de uma experiência espiritual comum. Todas as diferenças são eliminadas, onde os homens e as mulheres se tornam irmãos em Cristo. Além de cultivar a comunhão uns com os outros, você deve mantê-la constantemente com Deus, seja nos cultos ou fora deles. No seu dia a dia, tenha uma vida agradável diante do Senhor através da oração, adoração, meditação, do estudo da palavra e do jejum, a abstenção de alimentos para uma dedicação mais profunda de sua vida a Deus. A edificação de cada crente se dá principalmente nos cultos dedicados a Deus em sua igreja local. Sempre Deus há de acrescentar algo mais em sua vida espiritual. Se você o cultuar na igreja, você é aperfeiçoado para o desempenho de seu serviço, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, de acordo com o livro de Efésios, capítulo 4, verso 11 e ao verso 13. Então, há necessidade de ter um lugar para cultuar. A Bíblia diz na carta aos Hebreus 10, em especial o verso 25, onde diz: não deixemos a nossa congregação como é costume de muitos. O termo congregação ali não está falando somente de um espaço físico. É claro que para se reunir, para conforto, para um lugar que possa atender, ser protegido do sol, da chuva, dos intempéries, é necessário um templo. Mas quando o texto em Hebreus 10, 25, ele diz: não deixando de reunir. Então há uma necessidade de reunir com aqueles que uma vez foram chamados e aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e agora fazem parte da família de Deus e precisam conviver uns com os outros para edificação, para a comunhão, ou seja, aquilo que há em comum através do Espírito na vida dessas pessoas. Vamos lá? Por isso, não tem... recapitulando. 3. Lugar para o crente praticar mordomia cristã. Tudo o que você possui não lhe pertence, de acordo com o Salmo 24, 1. Por isso, não tem mais o direito de fazer o que quer. Deus agora está em primeiro lugar em sua existência. Isso inclui sua vida, seu tempo, seus talentos, suas finanças. Você deve aplicar na igreja sua vida com o melhor dos seus esforços e dedicação. Passar boa tarde do seu tempo a cultuar a Deus, a servir na evangelização, empregar todos os talentos na igreja para torná-la forte e vibrante. Entregar os dízimos, que é um ato de fé e de gratidão, para que você seja abençoado e a obra de Deus tenha recursos suficientes para funcionar, de acordo com Malaquias capítulo 3,
do verso 8 ao verso 10. Entregar as suas ofertas ao culto, que também é um gesto de gratidão, que é um gesto de fé, gratidão, conforme a prosperidade, segundo o que quer, tem. De acordo com 1 Coríntios 16, 2 e 2 Coríntios 8, 12. E dedicar os seus bens ao Senhor, pois você prestará conta a Ele de tudo o que administrou nessa vida. Deixando claro que dá uma pincelada a respeito do dízimo. O dízimo, ele veio antes da lei. A exemplo disso, a questão de Abraão e Melquisedeque, né? Abraão deu dízimo de tudo quanto tinha, né? Melquisedeque foi abençoado por Melquisedeque naquela ocasião. Então o dízimo é antes da lei. Na lei ela continuou a funcionar de uma forma organizada para a manutenção dos levitas, que viviam somente em prol da obra de Deus. No Novo Testamento ele não foi abolido, em especial capítulo 23 de Mateus, onde Jesus diz aos fariseus: fazer isso, não omitir aquilo. Ou seja, ele questionava que os fariseus estavam entregando o dízimo, mas não valorizavam a misericórdia, a justiça. Jesus falou assim: faça essas coisas, ou seja, podem entregar o dízimo, mas não omitam o melhor da lei, que é a misericórdia e a justiça de Deus. Então, justamente a igreja é um lugar para nós aprendermos e praticarmos a mordomia cristã. Todo talento, toda disposição, ela tem que ser usada para o reino de Deus. Cada um dentro do reino de Deus tem algo a fazer para o reino de Deus. Alguns pregam, outros louvam a Deus, outros têm o exercício da misericórdia, outros têm uma aptidão para um ensino, outros têm uma aptidão para uma organização. Enfim, no reino de Deus todos têm o mesmo valor e precisam praticar os cuidados em relação às coisas de Deus dentro da família de Deus, dentro da igreja de Cristo Jesus. Vamos lá, número 4, tópico 2, lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se a aprender a norma bíblica de conduta. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Deixando bem claro que as normas de conduta da disciplina cristã, ela não são oriunda de um chefe local. Não, se existe um líder dentro da igreja, um pastor, ele está submetido à Bíblia Sagrada e através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ele transmite aos liderados, às demais pessoas, aquilo que é um padrão de vida bíblico, né? E aquele que aceitou Cristo, tem a salvação, entendeu que Jesus é Salvador, ele, por certo, terá prazer em cumprir as ordenanças bíblicas, simplesmente transmitidas pelo líder local, pelo líder da igreja. Amém? Devemos nos esforçar para vivê-lo. Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção de todas as esferas da sua vida e atividades regulamentadas, dirigidas por Deus, de acordo com Mateus 5, do 13 ao 16 e 18, do 15 ao 17. Ou seja, o ensino e a disciplina, ela vai nos tirar da ignorância, aquilo que não sabíamos, o modo de proceder, de falar, de andar, de agir, de interagir dentro e fora da igreja, ele só vem através da palavra de Deus. Eu creio que sem conhecimento não há crescimento. Então, através do conhecimento, nós crescemos e aprendemos, né? E tópico de número 3, as duas ordenanças da igreja, dentro da igreja. Há duas cerimônias ordenadas por Cristo para que os crentes a pratiquem. O batismo em água, cerimônia do ingresso do novo crente na igreja, que simboliza o início da sua vida espiritual, e a ceia do Senhor, que significa a continuação desta vida espiritual. Por isso, o crente deve participar dela, para manter sempre a comunhão com o Senhor Jesus. Vamos lá? Número 1, o batismo. Através do batismo em água,
você dá um testemunho público de sua identificação com Cristo. A nova vida iniciada a partir da conversão é o sinal exterior, a qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete de modo espiritual o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que é vitorioso. O batismo em águas não salva, porque em si não tem poder para tal. As igrejas locais estabelecem esta prática para que o novo crente se torne membro dela e participe da ceia do Senhor. Os evangélicos não batizam crianças, porque elas não têm de que se arrepender e não podem exercer a fé, né? Falando rapidamente aqui a respeito do batismo. A própria palavra em si, no seu original, ela explica o que é batismo. Baptismo, que significa imersão e submersão. Ou seja, nós podemos olhar na Bíblia Sagrada e vermos que Jesus, ele foi batizado por João Batista. Jesus não precisava ser batizado, mas ele deixou aquele ato, aquela situação como um modelo a ser seguido pela igreja. O batismo é uma ordenança de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão, deixando claro, por imersão. O ato do batismo, ele implica que quando ele está sendo imergido nas águas, significa que ele está sendo sepultado, ou seja, o velho homem, a velha natureza está sendo sepultado. Assim como Cristo foi sepultado, o ato do batismo implica em que essa pessoa está sendo sepultada, morta para o mundo, mas o ato também de Cristo ser ressurreto, o ato de ser levantado das águas, nas águas batismais, implica que estamos ressuscitando novamente, agora para viver em novidade de vida. Confere lá Romanos capítulo 6 e o verso de número 4, vai estar explícito essa ideia. Então, a ordenança, essa que faz parte de uma das mais poderosas ordenanças de Cristo da Bíblia Sagrada, ela vai implicar um testemunho público de que você aceitou a fé, e muito mais que isso, é um testemunho no mundo natural, no mundo espiritual, seja quando Cristo presencia isso, quando Deus presencia isso, e até Satanás, ele presencia esse ato, né? Não que seja do interesse dele, mas é um testemunho público e é uma declaração vitoriosa de que agora você está fazendo um compromisso maior, sabe o que está fazendo e pretende seguir a Jesus fielmente com a ajuda do seu Santo Espírito. Amém? Vamos lá. Outra ordenança é a ceia do Senhor na igreja em que você frequenta todo mês ao culto de ceia. Não foi ideia de um homem, mas foi instituída por Jesus. Na véspera dessa sua crucificação, para os crentes relembrarem a sua morte, através do pão e do vinho. O primeiro simboliza seu corpo e o segundo simboliza o seu sangue. Não somente para relembrar a sua morte vitoriosa, mas os crentes tomam a Santa Ceia para anunciar a Cristo até que Ele volte. Para participar da ceia, cada um deve examinar-se a si mesmo e remover qualquer impedimento, qualquer pecado. Esta é uma festa espiritual, na qual os crentes devem participar em atitude solene, com respeito, meditativa, reverente, não com a estética ou aparência apenas de santidade, mas como um pecador arrependido e um instrumento para ser usado no testemunho de Cristo aos homens perdidos. Então a Santa Ceia do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Cristo. Antes da sua morte, ele ceiou com os discípulos, e deixou bem claro que haveria necessidade de comer da sua carne, de beber o seu sangue. É claro que isso de forma simbólica, mas um simbolismo espiritual poderoso, né? Ou seja, comer a carne dele representa figurativamente e espiritualmente, representa que eu me alimento dele, vivo dele, faço parte dele. E também o cálice com vinho, que no caso nosso, abrindo parênteses, é um suco de uva não fermentado.
ele representa o sangue de Jesus Cristo, ou seja, foi o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para que nós, como pecadores, ao olharmos para o sangue de Jesus Cristo e crer pela fé no sangue de Jesus Cristo, pudéssemos ser perdoados e agora reconciliados novamente com Cristo. No livro de Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo deixa claro que quando nós, de acordo com a ordenança de Cristo, quando nós celebramos a Santa Ceia, né, uma vez mês na nossa igreja local, nós estamos trazendo à memória o que Cristo fez na cruz do Calvário, o amor que foi declarado na cruz do Calvário. Nós estamos rememorando que somos pecadores que dependemos desse sangue para seguir em frente, perdoados. E ali está rememorando também, é um anúncio de que o mesmo Cristo que um dia cumpriu no passado todas as suas promessas e que ele não mente, ele virá cumprir a sua promessa da sua vinda. Quando nós sentamos na mesa, tem que ter respeito, tem que ter solenidade, o coração tem que estar limpo, puro, tem que ter uma reverência, tem que ter um temor, tem que ter uma meditação, uma reflexão, um coração contrito. Se há alguma coisa a ser removida, precisa ser removida, o coração precisa perdoar, ser perdoado, para que a gente possa obter uma comunhão plena e fazer jus, dar valor e sentido ao ato da Santa Ceia. E, repetindo mais uma vez, quando isso ocorre, nós estamos declarando também que um dia Jesus voltará. Um dia Jesus há de buscar, para que lá nas bodas do Cordeiro nós possamos ceiar com o próprio Cristo. Amém? Prosseguindo. Então agora vai ficar o discipulado, tá? Para exercício, procure adequar-se a isso. Número 1, discipulado. Estabeleça um alvo para trazer amigos, parentes e outras pessoas aos cultos da igreja, né? Convide um amigo, veja uma estratégia de convite, né? Traga esse amigo ao culto para que no culto ele ouça a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que é o único meio de transformação do ser humano, o único meio de resgate do ser humano, e também seja abençoado, seja curado, enfim, mas principalmente ele tenha um contato com a salvação. Número 2, procure obter informações de como participar do evangelismo juntamente com os demais crentes da sua igreja. Importante, já que fomos salvos, fazemos parte da igreja, entendemos que a missão principal e primária da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Procure se integrar de forma genuína, né? Faça de acordo com a sua disposição e talento e Deus o abençoará. Número 3, procure se integrar a um grupo musical da sua igreja para ajudar no louvor. Se você tem essa vocação, essa aptidão, procure a liderança e louve a Deus, cante a Deus através de louvores e instrumentos musicais. Número 4, seja um aluno assíduo da escola dominical da sua igreja para aprender bem a palavra de Deus. A estruturação, o termômetro espiritual de uma igreja, ela pode ser aferida através da frequência na escola bíblica dominical. Por quê? Porque é ali que nós nos alimentamos e fortalecemos em conhecimento, em graça e em conhecimento, né? Lembrando aí o que Pedro falou: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a escola bíblica dominical ela é indispensável, não só para o novo nascido, mas para aqueles que já caminham na fé em Jesus Cristo, já são crentes em Jesus Cristo, né? Nós não somos detentores de todo o conhecimento, nós temos que ter a humildade de reconhecer que podemos nos sentar para aprender com outras pessoas e assim ser mutuamente edificados através da ministração da palavra de Deus, da explanação, da explicação. Amém? Número 5, pense por alguns minutos o que você não administra bem em sua vida, seu tempo, talentos, finanças, etc. Faça o propósito de colocá-los a serviço da igreja. Amém? Então isso é a mordomia, é o cuidado com aquilo que Deus colocou em suas mãos. O tempo, o talento, a aptidão para fazer algo, finanças. Então faça uma reflexão, isso vai ser muito positivo para a sua vida. Número 6, se você ainda não é batizado em águas,
ore a Deus e busque orientação do dirigente da igreja. Se você ainda não é batizado nas águas, importante, nós não abrimos, isso é bem particular e bíblico, nós não abrimos mão de um bom discipulado, um discipulado que possa ser abrangente, tirar todas as dúvidas da pessoa que deseja se batizar, que deseja fazer um compromisso com Jesus, né? Ele precisa entender o que ele está fazendo. Então saiba o que você está fazendo antes de tomar essa decisão final e muito importante. Mas ao mesmo tempo, peça a Deus graça para que você, ao negar ser batizado, não corra o risco de estar negando o próprio Cristo. Se você está preparado, entende as principais doutrinas de uma forma clara e abrangente, é necessário fazer um compromisso. E fazendo-se um compromisso com Deus, Ele fará um compromisso com você. Muitas pessoas não se batizam em águas com medo de tropeçar, de errar, mas é necessário entender por fé. Primeiro, esteja preparado. Ninguém nunca vai estar 100% preparado. E uma vez assumindo a condição de servo, você não é só servo, você vai ganhar um amigo e uma pessoa especial e poderosa chamada Espírito Santo, que vai ajudar você nos seus limites, nas suas fraquezas, para que você possa seguir em frente nessa caminhada. Amém? Nós vamos aqui pincelar somente quais foram o alvo desse discipulado de hoje, ok? Vamos lá. Nós definimos e conceituamos a palavra igreja, né, que é eclésia, chamados para fora. Entenda isso a nível espiritual, porque nem todos que estão em uma igreja local e física têm o nome escrito no livro da vida. Não estão arrolados no livro da vida. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Mas mesmo assim, trigo e joio, quem separa o joio do trigo, no final é Jesus Cristo. Então eu preciso, apesar de não concordar com algumas situações, eu preciso estar numa igreja local, porque eu sei que isso foi instituído por Cristo Jesus. Não há prova ou argumento contrário. Temos que distinguir, né, o que é igreja local e igreja universal. Igreja local é o lugar onde visivelmente nós frequentamos. É feito de concreto, de paredes, de coisas que para suprir a necessidade na ocasião da reunião. Sim, mas a Igreja Universal ela é abrangente. Nós estamos aqui no Brasil, mas no outro lado do mundo existem pessoas que são igreja, que nós somos igreja juntos e que partilhamos do mesmo sentimento juntos e do mesmo alvo e projeção para o futuro juntos, né? Então, no arrebatamento da igreja é que seremos surpreendidos. Não haverá placa de igreja. Claro que eu instruo você com toda ousadia, frequente uma igreja, esteja uma igreja que pregue Bíblia, que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e que um dia vai voltar, né? Mas o reino de Deus, ele ultrapassa a questão de placas, né? Mas vamos lá. Definimos a palavra igreja, distinguimos a igreja local da universal e invisível, conscientizamos-nos que não pode viver a parte da igreja, pois é nela que se alimenta espiritualmente, vivencia sua fé e conhece a vontade de Deus, né? Hoje nós temos um grupo de pessoas que nós chamamos de desigrejados, né? Desigrejados. Eles baseiam-se em argumentos próprios, dizendo que talvez ficar em casa ou não ir à igreja são mais beneficiados do que se fossem, né? Eu quero lembrar de uma expressão que diz: quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou nela por causa de Jesus. Nós vamos à igreja por causa de Jesus Cristo. Nós vamos adorar a Deus, buscar o conhecimento em Cristo Jesus, e o que tem que ser tratado em juízo será tratado com Deus um dia. Enumerar os principais símbolos da igreja, né? Nós falamos da Santa Ceia e do batismo em águas. Então fechamos aí mais um bloco de discipulado que será lecionado agora dia 24 de setembro, a partir das 19h30, na Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança, aqui no bairro Sinara. E referência, né? Corpal, subindo a rua da Corpal, na segunda esquina no bairro Sinara. Amém?
Seja muito bem-vindo em nome de